Fala comigo, buscando respostas. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Daniel, no capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Fala, meu Deus, a cada coração nessa manhã, aqueles que estão aqui, estão em casa. Meu Deus, trata conosco, Pai, a respeito das Tuas coisas, a respeito da Tua palavra, do Teu reino, para que possamos ter mais entendimento, para que possamos alcançar as respostas que tanto necessitamos, Pai. Fala conosco de uma forma extraordinária, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Senhor, usa, meu Deus, a minha boca como instrumento, a minha vida como instrumento, para falar, meu Deus, daquilo que o Teu Espírito Santo colocar, meu Deus, na minha vida, para dirigir a Teu povo, a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Pode se assentar. É um texto bastante conhecido a respeito da visão de Daniel e a respeito das 3 semanas em que ele se dedicou ao Senhor. Daniel teve uma visão e essa visão, ela foi bastante perturbadora. Porque a visão que Daniel teve foi a respeito dos fins, do final de tudo, do fim dos tempos. E aquilo deixou Daniel bastante aflito, deixou o coração dele bastante aflito. E a palavra diz que ele teve uma palavra revelada, algo que Deus revelou a ele a respeito de coisas que viriam a acontecer. E nós precisamos compreender que a palavra ela é revelada em diversos momentos. Na própria Bíblia nós entendemos que em várias ocasiões a palavra de Deus ela foi revelada aos homens de Deus, que tiveram visões, que tiveram entendimento e buscaram respostas a partir daquilo que havia sido revelado. E nós vemos às vezes pessoas que elas têm revelações e são legítimas. Mas uma coisa eu preciso te alertar. Tenha muita cautela, muito cuidado. Porque tem muito charlatão por aí. Tem muita gente que fala, eu tive uma palavra revelada. E ela te manda uma mensagem, essa pessoa te liga, ela fala, eu preciso ir na sua casa orar por você. Não é de Deus. Eu falo para você com toda certeza e sem nenhuma dúvida, que se essa pessoa, ela não é um pastor de igreja, ela não é o seu pastor, é um charlatão. Ou é um charlatão, ou é o próprio Satanás enviando alguém para causar conflito dentro da sua casa. Por que eu estou te alertando isso? Porque se alguém, em algum momento, fez contato com você e falou, eu tenho uma palavra de Deus para ir aí na sua casa, eu preciso orar por você, você está passando por algum problema. Você está correndo risco. E se isso aconteceu com você, você me procure ainda hoje. Porque eu quero quebrar algo que possa ter sido construído contra a sua casa, contra a sua vida. Pastor, mas a pessoa foi na minha casa e ela falou algo de Deus para mim. Não é. Como autoridade eu te digo que não é. Cuidado com os charlatões. Eles parecem ser de Deus. Eles falam, eu tive uma visão. Eles copiam
aquilo que a palavra diz. Eles imitam o que a palavra descreve para causar conflito, para causar confusão. E eles vão na sua casa, eles falam: Deus está me revelando algo. Eu tive uma revelação. Tem algo na sua casa que está trazendo um grande problema sobre você. E aí, às vezes, você está passando por um grande problema. E a pessoa lê no seu rosto que aquilo causou um impacto. E o charlatão continua. Ele continua, ele vê que ele está indo pelo caminho certo. E o charlatão, ele vai sondando, vai procurando, até que ele acha alguma coisa que ele pode se firmar. E aí ele causa um conflito. Então, se alguém te procurou em algum momento da sua vida, converse comigo. Fala: pastor, aconteceu comigo. Isso você vai conversar comigo no particular. E nós vamos orar. E como autoridade de Deus sobre a sua vida, isso vai ser quebrado, em nome de Jesus. Mas o que você não pode é continuar com essas expectativas que às vezes foram criadas por charlatões. Eu já recebi na minha casa no passado esse tipo de pessoa. E quando essa pessoa entrou, ela quis causar algum conflito, mas na época eu tinha pouco entendimento da palavra, mas uma coisa eu sabia: que o meu pastor era autoridade sobre a minha vida. E eu fui no meu pastor na época e eu falei: olha, a pessoa falou isso, isso e isso, só que essas coisas não fazem sentido para mim. Ele falou: então, vamos orar, vamos quebrar isso. Porque essa pessoa entrou na sua casa para causar conflito. E a partir dali eu aprendi que a palavra revelada, ela sai daqui do altar de Deus. A palavra revelada, ela está aqui, ó. Há uma grande revelação hoje para a sua vida. E está aqui. Não está em nenhum outro lugar, senão através do altar. Então compreenda isso, guarde no seu coração. Há várias pessoas que pregam aqui. Ontem o Rodrigo trouxe a palavra, pregou a palavra aos homens. Eu não pude estar aqui, nós estivemos numa reunião em Capivari, uma mensagem abençoada lá também, mas eu sei que os homens saíram daqui felizes, edificados. O Rodrigo prega, o Adilson prega, Paulinho prega, inúmeras outras pessoas pregam, mas debaixo de uma autoridade. Compreendem isso? Amém, irmãos? Charlatão não pega a palavra aqui e nunca vai pegar. Porque uma coisa eu faço e eu aprendi. Eu oro pelo povo que Deus colocou como responsabilidade minha e da minha esposa. Nós oramos, intercedemos e defendemos com unhas e dentes. E vez ou outra eu vejo um lobo tentando se criar. Mas o lobo é morto. Às vezes eu vejo um urso tentando se levantar para tragar alguma ovelha. E eu não tenho dó. Há muitas pessoas que são coniventes. E veem o rebanho sendo tragado, sendo judiado, maltratado. O meu bisavô, ele ensinou uma coisa para mim e para o meu pai, que era o neto dele, que foi criado por ele. E o meu pai repetiu isso inúmeras vezes durante a minha adolescência. E o meu pai falava assim: o mal eu corto pela raiz. E quando ele estava falando do mal eu corto pela raiz, ele estava falando de mim. De coisas que eu fazia errado, e meu pai vinha e puxava a minha orelha e falava: o mal eu corto pela raiz. Se a gente deixa o mal crescer, ele toma força. Se a gente deixa as tais palavras reveladas crescerem dentro do nosso coração, elas vão causando a cada dia mais confusão. Então nós precisamos ser muito cautelosos com relação a isso.
Quando eu falo nós, eu digo nós todos. Nós precisamos cuidar dos nossos. Nós precisamos cuidar da nossa casa. Da nossa casa é a nossa igreja, o corpo de Cristo. Da sua casa, do seu lar, da sua família. Cada um de nós temos responsabilidades. E a palavra foi revelada a Daniel, uma palavra que o próprio Deus revelou a ele a respeito do fim dos tempos. E aquilo causou grande conflito. No coração de Daniel ele teve grande conflito, porque ele não sabia como reagir, porque ele não sabia quando aquelas coisas viriam a acontecer. Imagina você ter uma visão do final de todas as épocas, do final de todas as eras, o fim do mundo. As coisas que Daniel viu foram aterradoras para ele, mas ele buscou entendimento. E ele teve entendimento. E a palavra de Deus diz que ele resolveu, a partir do entendimento que ele teve, para que ele pudesse ter completamente esclarecidas todas aquelas questões, daquela visão que ele teve, ele orou e ele jejuou durante 3 semanas. Repita comigo, 3 semanas. No mês de março nós vamos iniciar os 21 dias de jejum e oração. E vez após vez eu tenho chamado a liderança, pessoas a dedicarem jejum, a entrarem em oração. Por quê? Porque quando nós intensificamos as orações, nós alcançamos maior favor de Deus. Quando nós intensificamos as orações, nós aumentamos a proteção sobre a nossa casa. Quando nós intensificamos as orações, nós nos conectamos melhor com Deus, nós nos colocamos mais à disposição do Senhor. Quando nós nos dedicamos mais em oração, as coisas melhoram na nossa vida. Mas Daniel não apenas ele dedicou orações a Deus, momentos de oração a Deus, mas ele dedicou também jejuns ao Senhor. E diariamente ele jejuava, ele dedicava um tempo de qualidade com Deus. Porque o jejum nada mais é do que nós afligirmos a nossa carne, para que a gente possa elevar o espírito, para que nós possamos ouvir mais facilmente, mais claramente a voz do Senhor, para que nós possamos ter compreensão, melhor compreensão daquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, quando nós jejuamos, nós crescemos. Quando nós jejuamos, nós somos aprimorados. Nós melhoramos. Porque nós aprendemos a controlar os nossos impulsos, aprendemos a controlar aquilo que nós fazemos de forma corriqueira. Nós temos que mudar alguma coisa no nosso cotidiano. E Daniel, ele diz que ele não comeu os manjares, não comeu as coisas boas, não tomou vinho, nem óleo passou sobre a sua cabeça. O óleo era a alegria. O óleo, além da unção do Espírito, que aqui ele não fala que ele não deixou a unção de lado, mas que ele não se perfumou, que ele não se embelezou. O óleo, ele servia para diversas coisas, para embelezamento, para perfume, para você se sentir melhor. E ele não utilizou do óleo. Ele deixou as coisas que ele fazia de forma corriqueira, no cotidiano, no dia a dia dele. Mas para quê? Para ele dedicar tempo de comunhão com Deus. Para ele dedicar tempo de perguntar
para Deus sobre o que eram aquelas coisas, sobre quando haveria de vir, sobre o que aconteceria, o que deixaria de acontecer. E ele obteve as respostas que ele precisava. Mas ele passou 21 dias nesse processo. Eu e a pastora, nós, no mês de janeiro, dedicamos todo o mês de janeiro ao Senhor. Em jejum, em orações diárias, diversas orações diárias, com alguns propósitos. Mas um dos principais propósitos era com relação à igreja, ao crescimento saudável da igreja, do povo de Deus, da consolidação daqueles que retornam para a casa de Deus, da consolidação daqueles que descem as águas do batismo, para que permaneçam firmes. Dentre inúmeras outras coisas que nós conversávamos com Deus todos os dias, diversas vezes ao dia. E a gente já foi alcançando algumas respostas. A gente já foi alcançando alguns sonhos. Por exemplo, essa Ferrari que nós compramos para a equipe de comunicação, estava dentro do projeto de vida que foi feito para a igreja, estava dentro do propósito dos 12 dias. Nas minhas expectativas, a gente ia conseguir comprar lá por agosto, novembro, e Deus fez. Deus atendeu mais rápido. Deus nos fez ficarmos atentos a diversas coisas que possibilitaram esse acontecimento. Então nós precisamos compreender que nós precisamos dedicar tempo de oração ao Senhor, tempo de consagração ao Senhor. Nós precisamos. E eu te convido a você se desafiar, a você estipular um dia na semana, 2 dias na semana, para você dedicar um jejum, para você falar com Deus, fala: Deus, de tal hora eu não vou comer alimento, eu vou beber apenas água. Mas não apenas isso, o jejum ele precisa ter qualidade. E o jejum de qualidade é tempo de qualidade com Deus. É falar com Ele. É você falar: tal hora eu vou me trancar no meu quarto, eu vou me reservar em algum lugar, eu vou falar com o Senhor durante alguns minutos, que seja 3 minutos, 5 minutos, mas faça o seu propósito. Comece. Eu me lembro do primeiro jejum que eu fiz na minha vida. Meu Deus do céu, um amigo meu que não entendia bolhufas também, ele queria me ensinar, e eu achei que ele sabia, porque ele era velho de igreja, e eu era novinho de igreja. Ele falou: Flávio, nós vamos jejuar. Eu falei: o que é isso? É ficar sem comer. Eu falei: legal, para quê? Não, porque para Deus ouvir a nossa oração. Eu falei: legal, ensinou tudo errado. Eu falei: aí como é que é? Ele falou: 6 horas da manhã você me pega na minha casa, 6 horas da manhã você me pega, e a gente vai passar o dia junto. Eu falei: pô, legal. E aí, 6 horas da tarde nós vamos entregar o jejum. Eu falei: cara, eu não aguento esse negócio não. Ele falou: não, você aguenta, nós vamos estar junto. Eu falei: tá bom. E aí nós passamos o dia junto, andando de carro para cima e para baixo, fazendo um monte de coisa. E foi dando meio-dia, a gente teve que fugir da casa de um, fugir da casa de outro. E eu já estava suando frio, falei: Deus, a fome bateu, está forte esse negócio. 3 da tarde eu queria arrancar o batente da porta e comer um pedaço da madeira. E aí ele falou assim, era umas 5 e pouco da tarde, ele falou: vamos na padaria comprar alguma coisa para a gente comer. Eu falei: mas não deu o horário ainda. Ele falou: não, só para a gente ficar com as coisas, aí 6 horas da tarde a gente entrega o jejum e come. Você imagina, eu estava com fome de 3 leões, não era acostumado a ficar tanto tempo sem comer. Eu comia café da manhã bem em casa,
Na época, eu e meu irmão, a gente comia de 20 a 30 pães por dia. Como é que é o nome do pãozinho aqui? Filão? Pãozinho francês. Imagina, eu e meu irmão, 2 moleques que a gente vivia correndo para lá e para cá, fazia um monte de esporte radical, de artes marciais. A gente comia de 20 a 30 pães por dia. Eu não tinha tomado um cafezinho com leite naquele dia. E nós fomos na padaria, e aí o que nós pedimos na padaria? Não foi um pãozinho, nós pedimos um X-tudo, ou tudão. E lá na cidade de onde eu vim, ele é desse tamanho e desse tamanho. Cada um pediu um, aquele negócio afligindo a gente dentro do carro, parecia que ele gritava, que ele queria pular no nosso colo. E deu 5 para 6, a gente estava nós dois com o lanche no colo, todo desembrulhado, e esperando bater o horário, porque a gente já estava morrendo. Aí deu 6 horas, ele falou assim, entrega o jejum. Eu falei, o que é isso? Ele disse, vai falar para Deus que você fez o jejum e você está entregando para Ele. Eu falei, tá bom. E segurando o lanche assim. Deus, entrega o jejum, Senhor, esse negócio que nós fizemos hoje. Abençoa, Senhor, obrigado. Em nome de Jesus, amém. Rau! Valeu alguma coisa isso, gente? Pelo amor de Deus, acho que Deus olhou lá e falou, olha só. O que ele está fazendo? E depois eu fui entender que não era nada disso. Não é você passar fome, o dia inteiro querendo comer, desesperado. Comece o seu jejum, se você nunca fez, fala, Deus, eu vou fazer o meu jejum da hora que eu acordar até as 10 da manhã, mas esse tempo, seja das 8 às 10, seja das 6 às 10, fala, Senhor, esse tempo vai ser um tempo de qualidade. Eu vou ler a sua palavra, eu vou ouvir louvores, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou falar com o Senhor, eu vou dedicar um tempo de comunhão com o Senhor. E uma coisa eu sempre ensino, não importa o tamanho do tempo, o que importa é o nível de qualidade que você tem com Deus. Para você começar. Pastor, eu não consigo orar mais do que 3 minutos. Ore diversas vezes 3 minutos. Você vai desenvolvendo. É igual a gente ir na academia. Começa na academia, não adianta eu querer pegar 80 quilos, 100 quilos, não vai. Eu vou me machucar. Mas depois de 1 mês, 2 meses, até é possível isso. Mas tudo leva tempo. Tudo leva tempo. Não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez só. Mas você precisa começar. Fala comigo, fala para mim, eu preciso começar. É assim que funciona. É igual uma caminhada. Para a gente fazer uma caminhada, o que é preciso? Andar. Dar o primeiro passo. Não adianta eu falar, eu vou caminhar e eu não começo. Eu preciso começar. Fala a Deus. Nós precisamos começar. E a gente pode começar aos poucos. Mas nós precisamos começar. Daniel, ele dedicou o seu tempo, ele falava algumas vezes ao dia com Deus. Ele foi criticado por isso. Ele foi retaliado por causa dessas coisas. Mas ele estava ali orando, jejuando, falando com o Senhor. E ele alcançou as respostas que ele precisava. Abra lá a sua Bíblia comigo, Daniel capítulo 10, versículo 12. Olha o que diz, ele recebeu a visita do Senhor, do anjo do Senhor. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim.
Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Olha só, Daniel, no primeiro momento em que ele se propôs a dedicar-se a Deus. Não quer dizer que ele começou naquele momento a dobrar o joelho e orar, mas ele fez um propósito de começar. Olha que detalhe importante. A partir do momento em que você se propôs a dedicar-se e a se humilhar, Deus já mandou a resposta. Nós precisamos entender que, quando Deus manda uma resposta, às vezes ela não vem rápido. Às vezes leva tempo. Daniel pediu uma resposta a Deus durante 21 dias. No primeiro dia a resposta já tinha sido enviada. Mas ele não havia recebido. Por quê? Uma batalha se travou no mundo espiritual. A palavra de Deus fala a respeito de principados, potestades, dominadores deste século, nas regiões celestiais. E havia ali um principado, o príncipe da Pérsia. Não era um homem, não era o filho de um rei, mas era um demônio que dominava sobre uma determinada região. E ele estava impedindo a resposta de chegar até Daniel. Quando nós queremos uma resposta do Senhor, nós precisamos fazer como a palavra nos ensina: batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai, insistentemente, buscai e achareis. Peça, peça e vos será dado. No primeiro dia, a resposta tinha sido enviada. E você precisa ter compreensão. A palavra de Deus diz que Daniel teve entendimento. Entendimento. Que entendimento nós precisamos ter? Que Deus responde às nossas orações. Que entendimento nós precisamos ter? Quando que Ele responde? Às vezes no momento dele. Às vezes no primeiro momento. E por que às vezes eu não sei qual é a resposta? Porque há conflitos a serem resolvidos. Há batalhas acontecendo no mundo espiritual. E nós precisamos ter compreensão disso. Aprender que quando vem problemas que você não deu causa, você não estava esperando, é porque tem uma batalha acontecendo. Quem aqui já passou por um problema que veio de repente, do nada a questão aconteceu e você falou: mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Se eu pedir para levantar a mão, um monte de gente vai levantar a mão. Deus, eu não dei causa, eu não fiz nada, Senhor, por que veio esse problema? Agora você já sabe, há um movimento no mundo espiritual. E você precisa buscar esclarecimento, você precisa buscar discernimento com relação às coisas de Deus. Quantos problemas na nossa vida nós já passamos antes de ter essa compreensão? E as coisas aconteciam, a gente ficava assustado e não tinha a compreensão de que era um movimento espiritual. Pastor, então preciso espiritualizar tudo? Não. Mas você precisa buscar entendimento. E quando nós vemos algum movimento acontecendo, algumas batalhas, lutas, perseguições, desafios, principalmente na casa, na família, a gente vai e dobra o joelho. Deus, por que isso está acontecendo? Nós ficamos buscando respostas. Senhor, nós demos causa para isso?
O que nós fizemos? Nos dá entendimento, nos dá esclarecimento se nós fizemos alguma coisa e nós não percebemos. E a gente chega à compreensão que nós não fizemos, nós não demos causa ao problema. Mas então por que o problema veio? Porque às vezes Deus está enviando uma resposta de algo que você pediu há muito tempo. Deus está enviando uma resposta, uma solução para um problema que você teve no seu passado. Mas tem alguém que não quer que você tenha resposta? Tem alguém que não quer que você tenha entendimento? E esse é o inimigo das nossas almas. Ele não quer que você cresça. Ele não quer que você seja esclarecido. Ele quer que você seja bobinho, massa de manobra. Mas nós precisamos buscar entendimento. Dobrar o nosso joelho e falar: Deus, eu não estou entendendo. Não estou compreendendo. Mas provavelmente há algo se movimentando. Provavelmente tem algo espiritual vindo na minha direção, da parte do Senhor. E algum bloqueio está acontecendo. Alguma coisa está tentando me jogar para baixo, me derrotar, me desanimar, me fazer desistir, me convencer de sequer ir à tua casa. Senhor, por quê? Senhor, me ajuda a ter entendimento. E quando os problemas vierem, as aflições vierem, busca se aproximar do Senhor. Fala: Deus, eu vou dedicar jejuns ao Senhor. Eu vou fazer uma semana de jejum, de oração. Eu quero buscar a sua face. Eu quero ter uma melhor compreensão. Deus, envia a resposta. Ou você fala: Senhor, enquanto eu não tiver a resposta, eu vou fazer jejum todos os dias. Eu vou orar tantas vezes por dia. Eu vou orar às 6 da manhã, ao meio-dia, 6 da tarde, meia-noite. Eu vou parar tudo que eu estiver fazendo. Eu vou em algum lugar reservado. Eu vou falar com o Senhor, porque eu preciso que o Senhor fale comigo. Quanto tempo isso vai durar? Quantos dias vai durar? Eu não sei. Daniel levou 21 dias para receber a resposta. Será que tem algo importante na sua vida, tão importante na sua vida, que você deva fazer isso? Eu acredito que sim. Talvez você tenha conflitos dentro da sua mente, do seu coração, com relação a sentimentos, com relação a decisões, que você precisa ter esclarecimento. E você não vai encontrar esclarecimento num guru, num curso, num treinamento, mas você vai alcançar o entendimento de Deus. O Senhor te dará esclarecimento. O Senhor vai falar ao seu coração, mas você precisa estar pronto para ouvir. Você precisa estar preparado para receber. Então dedique seu tempo a Deus. Passe tempos de jejum, tempos de oração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou algo ao seu coração, sobre o que você deve orar, sobre jejum, sobre dedicação. Eu tenho certeza que você no seu coração aí, você já fez um propósito, antes mesmo de eu orar por você. Porque o Espírito Santo já me mostra algumas pessoas que já vão fazer esse propósito, antes mesmo de eu pedir para fazer. Porque já tiveram o esclarecimento necessário para fazerem os seus propósitos de oração e de jejum. E isso é fascinante. Porque não sou eu que vou falar para você o que você deve ou não fazer, mas você faça o seu propósito. Fala para quem está do seu lado: faça o seu propósito. O Senhor te dará a resposta que você precisa.
O Senhor dará a você e à sua casa a resposta que você tanto espera que Ele te dê. Em nome de Jesus.